Boa noite a todas as pessoas que estão nos assistindo. Hoje nós vamos fazer uma live sobre crimes religiosos cometidos por crimes sexuais cometidos por líderes religiosos e principalmente o caso do João de Deus, com a presença de colegas que atuaram, estão atuando ainda no caso. Vamos esperar a Gabriela já entrou. Oi, Gabriela, boa noite. Olá, boa noite, Gabi, boa noite a todos que estão aqui nos assistindo. Como vai? Tudo bem? Obrigada pela sua participação, prazer tê-la aqui. Eu que agradeço a oportunidade, viu, Gabriela? Você, como coordenadora, né, da Comissão Nacional das Mulheres, da CONAMP, e dirija meus cumprimentos aí à CONAMP pelo brilhante trabalho, pelo espaço que está sendo concedido à Comissão Nacional das Mulheres. Eu fico aqui acompanhando, orgulhosa a luta de vocês, que é uma luta por todas nós. Muito obrigada, Gabriela. Nós que temos muito orgulho também de você como promotora de justiça e à frente de casos tão importantes e essa representatividade feminina em todos esses casos e também à frente do caso do João de Deus aí no Ministério Público de Goiás, extensivo a todos e todas colegas. Obrigada. Esperando. Eu vi que a Valéria Escarance entrou. Val, se você puder pedir para participar, para eu poder te aceitar, e também o colega Luciano. Vamos esperar eles entrarem. Enquanto isso, eu vou me apresentando e apresentando o propósito. Meu nome é Gabriela Mansur, sou promotora de justiça, coordenadora da Comissão de Mulheres da CONAMP, que tem por objetivo a valorização das mulheres do Ministério Público, lutar pela igualdade de gênero institucional e também pela promoção e defesa dos direitos das mulheres em toda a sociedade brasileira. Nós fazemos algumas lives, um projeto que chama We Talk, e nós trazemos alguns temas para debate, e o tema escolhido desse mês foi a questão dos crimes sexuais cometidos por líderes religiosos, em especial o caso do senhor João de Deus, dando visibilidade ao trabalho do Ministério Público para toda a sociedade brasileira e também convidando os colegas que participam desses casos, que têm atuação nessa temática, para participar de todos os nossos debates. Esse é o nosso intuito, unir todos os colegas, homens e mulheres do Ministério Público, por meio da nossa Comissão de Mulheres, da CONAMP, e também ter esse diálogo com a sociedade brasileira. Vamos esperar ver. Deixa eu ver se eles mandaram. Peraí, vamos lá. Valéria falou que mandou. Valéria Escarance, ok. Val, eu mandei para você também a sua uma respostazinha. Ah, entrou. Entrei, estou aqui. Olá, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Val. Como vai? Boa noite, tudo bem? Boa noite, Valéria. Boa noite. Tudo ótimo. Prazer ter aqui. Muito obrigada. Boa noite, Gabriela. Boa noite, Gabriela Mansur também. É uma honra estar aqui com vocês. Um tema super importante mesmo. Debate extremamente importante. Parabéns à CONAMP também. Ah, obrigada. Eu quero agradecer. Quero aproveitar também, enquanto o Luciano não entra, para parabenizar o Dr. Murrieta, que é o presidente nacional da CONAMP, da nossa Associação Nacional de Membros do Ministério Público, agradecer por todas as oportunidades que ele tem nos dado, não só para a Comissão de Mulheres, mas também para todo o Ministério Público brasileiro, o que reflete positivamente na sociedade. O Ministério Público, no meu entendimento, além de ser a minha segunda família, eu entendo que é o grande parceiro da sociedade em todos os temas que dizem respeito aos nossos direitos constitucionais. E o Dr. Murrieta tem feito um excelente trabalho, além de ter aberto portas e estabelecido um diálogo de muito acesso, de muita compreensão e de muito valor com todos e todas nós, membros do Ministério Público. Vamos aguardar o Luciano, mas enquanto o Luciano não entra, deixa eu ver se ele mandou mensagem, peraí. Entrou. Vamos lá. Aí a gente vou rapidamente apresentá-los. Ele já vai entrar. De toda forma, eu já vou apresentar. Pronto. Boa noite, Luciano, bem-vindo. Boa noite, tudo bem? Hoje friozinho. Até em Goiás está fazendo frio. Se até em Goiás tá frio mesmo, viu? Pois é. Olha, aqui em Brasília não está frio. Aqui em Brasília, por enquanto, não está frio em Brasília. Está mais frio aqui do que no Alasca. Eu acabei de ver uma publicação.
Verdade. Em São Aqui Paulo tá também, assim, aqui ó. também. Bom, agora que estamos todos e todas aqui, quero rapidamente agradecê-los por terem aceitado esse convite. Eu entendo muito importante esse debate, conforme eu disse para vocês no privado, porque a sociedade brasileira quer informações sobre esse caso, sobre outros casos que chegaram até o nosso conhecimento após o caso do Senhor João de Deus, e nada melhor do que as pessoas, os colegas, os promotores e promotoras que atuaram desde o início. Eu gostaria que todas e todos que participaram da Força Tarefa pudessem participar, mas nós vamos fazer esse inicial e depois vamos convidando outros colegas para as próximas oportunidades. Mas os meus cumprimentos e agradecimentos pelo valioso trabalho que todos vocês fizeram, fica extensivo a todos os colegas do Ministério Público Brasileiro que atuaram nesse caso e que atuam em todos os outros casos importantes para todos e todas nós. Não só nós como brasileiros e brasileiras, mas como mulheres, como cidadãs, que temos muitas vezes os nossos direitos violados de forma bárbara e que precisa ser falado, precisa ser mostrado o trabalho do Ministério Público na prevenção e no combate aos crimes contra as mulheres. Então, muito obrigada, é um prazer tê-los aqui, agradecendo mais uma vez a todas as mulheres que representam a Comissão de Mulheres da CONAMP e também ao Dr. Murrieta, nosso presidente, que abre esses espaços, apoia as nossas iniciativas e estabelece um diálogo muito próximo, não só conosco, membros do Ministério Público, membros e membras, como também com a sociedade brasileira. Nós temos aqui o colega Luciano Miranda, que é promotor de justiça em Goiás, é coordenador da Força Tarefa do caso do João de Deus. Nós temos aqui a Valéria Scaranci, que além de ser minha amiga, minha grande colega do Ministério Público de São Paulo, é promotora de justiça em São Paulo, ela é coordenadora do Núcleo de Gênero do Ministério Público e também participou da Força Tarefa, além de ser professora, mestre e doutora em Direito Processual Penal. E temos também a querida Gabriela Queiroz, que é promotora de justiça em Goiás, faz parte, coordenadora do GAECO e também faz parte da Força Tarefa do Senhor João de Deus. Então vamos começar. Como chegou ao nosso conhecimento o caso do João de Deus? Vou falar minha participação inicial e depois eu vou passar a bola para os colegas que atuaram mais próximo dos casos, em contato com as vítimas e na parte processual propriamente falando. Eu fui convidada, já tinha algumas vítimas já haviam me procurado para fazer as denúncias, mas elas não estavam preparadas para formalizar as denúncias. Elas tinham medo, não sabiam como seria o andamento desse processo. Muitos casos haviam já algum tempo que tinham ocorrido e elas acabaram demorando, e isso depois a Valéria vai explicar muito bem sobre essa situação. E elas estavam muito receosas com o desdobramento dessa situação, tendo em vista a grande influência que o agressor oferecia à sociedade e também que a todas essas vítimas que tinham com ele muitas vezes elos de confiabilidade. E eu acabei, obviamente, conversando com elas, acolhendo, mas não havia formalização da denúncia. Esses casos chegaram ao conhecimento do Pedro Bial, que é o conhecido da Globo, que tem um programa, e ele resolveu abraçar essa situação e resolveu divulgar esses casos com a presença das vítimas para toda a sociedade brasileira. E me convidou para ser a especialista, não para comentar sobre os casos concretos, porque nem havia uma formalização de denúncia, mas para explicar o que são crimes sexuais, quais são as consequências de uma denúncia, quais são os desdobramentos processuais e como que o Ministério Público poderia acolher essas vítimas e como que seria o desdobramento, como que é o desdobramento de uma denúncia após ela ter chegado ao conhecimento das autoridades competentes. E foi impressionante que após, eu já tinha conversado com as vítimas antes, elas falaram no programa abertamente sobre a situação delas, depois eu falei como especialista, sem adentrar no mérito da causa, de uma forma genérica e específica, até em respeito à independência funcional do promotor de justiça natural, promotor de justiça competente para atuar no caso, que é o promotor do local dos fatos, mas isso trouxe um impacto importante, porque muitas vítimas viram o programa, se identificaram com a situação, e eu me recordo que isso foi numa sexta-feira à noite,
Eu estava viajando, inclusive eu estava fazendo uma corrida de aventura, estava sem internet, e no dia seguinte, no sábado, quando eu peguei meu celular, tinham praticamente 200 mensagens de várias pessoas de todo o Brasil, não só vítimas, como colegas, pessoas conhecidas, familiares, amigos e amigas indignados com a questão, e muitas vítimas querendo fazer a denúncia. Eu rapidamente conversei com a Valéria, conversei também com a colega Silvia Chaquian, conversei com o doutor Mário Sarrubo, que hoje é o nosso Procurador-Geral de Justiça. À época, ele era o subprocurador-geral das questões institucionais, e com o doutor Ismânio, à época, o nosso Procurador-Geral de Justiça, que foram extremamente competentes, rápidos, como sempre, e formaram uma força-tarefa em São Paulo para o atendimento dessas vítimas. Força-tarefa esta composta por mim, pela Valéria Scarance e pela Silvia Chaquier. E a partir daí nós fomos recebendo as vítimas e encaminhando para os ministérios públicos competentes. Vítimas de todo o Brasil, inclusive de fora do Brasil. Eu lembro que chegou no meu Instagram, Facebook, e-mail institucional, mais de 200 vítimas pedindo ajuda. E rapidamente isso se transformou numa grande força-tarefa envolvendo o Ministério Público brasileiro. E no meu entendimento, colegas, não sei se vocês concordam, foi uma das maiores forças-tarefas de união de esforços de todos os membros e membras do Ministério Público brasileiro, que nos orgulha e nos motiva a seguir adiante. Então essa foi a minha participação, criei vínculos com as vítimas, até hoje eu falo com muitas delas, elas me mandam mensagem, pedem orientações muitas vezes, fizeram grupos de ajuda para outras vítimas, algumas delas participam do projeto Justiceiras para acolhimento de vítimas, principalmente vítimas de abuso sexual, e eu entendo que foi um caso emblemático e que abriu as portas para o fim da impunidade, para o fim do silêncio nos crimes sexuais, não só cometidos por líderes religiosos, mas cometidos também por pessoas que exercem algum tipo de hierarquia e influência sobre as vítimas, impedindo-as de pedir ajuda, de buscar acolhimento e da promoção da justiça. Então, eu passo a palavra para a Valéria Scarance, para ela falar sobre a participação dela logo no início, e depois vamos passar para os colegas Gabriela e Luciano. Muito obrigada. Inicialmente, eu queria agradecer mais uma vez a colega Gabriela inicialmente pela iniciativa mesmo dessa força-tarefa, que na verdade é histórica, é uma referência para o Ministério Público Nacional e Internacional. Eu não acredito que nós tenhamos no Brasil e talvez no mundo uma história de tantos promotores e promotoras unidas em uma causa, com tantas vítimas ouvidas em tão pouco tempo e um resultado efetivo, porque nós enfrentamos sim uma situação de poder, de pressão em todo o Brasil. Então, parabéns, Gabriela, pela iniciativa e por esse evento, porque é a primeira oportunidade que nós temos também de conversar, de dar uma satisfação para a sociedade do que foi feito nessa força-tarefa e também do trabalho importantíssimo que foi feito pelos colegas aqui presentes, a Gabriela e o Luciano, que coordenou essa força-tarefa em Goiás. Então, o que aconteceu em São Paulo? Qual foi a nossa participação? E eu queria dizer aqui para os colegas aqui presentes, também a Carla está aqui, a Dulcerita, muitas pessoas conhecidas e queridas, que eu acho que a nossa atuação, no caso João de Deus, eu acho que as Gabrielas... Aliás, gente, que honra, né? Duas Gabrielas super atuantes em um evento, só pode ser um evento de sucesso, né? Com pessoas assim tão empenhadas, tão importantes. Mas olha só, eu acho que esse caso, ele não só mudou a história, claro, das pessoas envolvidas, mas mudou a nossa história, mudou a história de todas as promotoras e promotores que atuaram, ouvindo as vítimas, encaminhando esse depoimento e também nos casos concretos. Porque nós, promotoras e promotores, eu, pelo menos, promotora desde 97, estamos acostumados a ouvir vítimas, a trabalhar com violência sexual. Lá no Ministério Público de São Paulo, nós atuamos nessa frente de trabalho já há quase 2 décadas, há muito tempo, mas não dessa forma. Eu acho que o caso João de Deus nos trouxe um ensinamento, uma lição, de que o coletivo tem muita força. De que quando as vítimas se unem, uma fortalece a outra. E realmente foi assim
união coletiva, foi um movimento coletivo, foi um encontro de vozes que aconteceu, nesse caso, João de Deus. A Gabriela, nos ligou no final de semana, né, Gabi? Tudo foi articulado no final de semana e no começo da semana começaram a chegar as vítimas. E eu me lembro que era impressionante, porque a cada mulher que chegava, a surpresa era gigantesca, porque o padrão ia se reafirmando. Entrava uma vítima, saiu uma vítima, uma mulher com a sua história, mas o procedimento era sempre o mesmo. Por anos, por décadas, esse senhor, ele agiu exatamente da mesma forma. Ele escolhia as suas vítimas numa antessala grande e elas se sentiam especiais. Porque não era qualquer pessoa. Elas estavam lá porque elas estavam sofrendo situações muito graves e elas se sentiam diferenciadas. Naquela sala inteira, com dezenas e centenas de pessoas, elas tinham sido tocadas, escolhidas. Eram levadas, então, para um recinto fechado e o abuso sexual acontecia exatamente da mesma forma, com algumas variações quanto ao ato sexual. Essas vítimas não se conheciam. Alguns abusos tinham acontecido há 15 anos, 20 anos, outros, né, Gabi, há poucos anos. E elas diziam o seguinte: na hora, eu não consegui fazer nada, porque eu ficava pensando, será que isso é um tratamento? Porque ele me dizia, isso é um tratamento, você precisa fazer isso para curar sua mãe, para se curar, para que você possa engravidar, por exemplo. E o tempo todo, elas não conseguiam entender se aquilo era um abuso sexual ou parte de um processo de cura. Quando as pessoas de violência, as pessoas podem dizer, claro, mas é óbvio que isso é abuso. Mas para aquela mulher que estava lá, por vezes jovem, vulnerável, no auge da dor, ela simplesmente não conseguia reagir. E por que elas falaram? Elas só falaram porque elas encontraram outras mulheres como elas. Porque elas viram que aquilo havia acontecido com outras mulheres exatamente da mesma forma. Foram 52 depoimentos formais que nós colhemos. E foram 52 histórias que se repetiram. Um outro aspecto que me chamou muito a atenção, e aqui eu queria falar como pessoa mesmo, como promotora, foi como essas vítimas, essas mulheres sofreram caladas. Poucas falaram com as suas famílias, poucas falaram com pessoas próximas. Mas quando elas falaram, elas foram julgadas. Eu me lembro de algumas frases que elas diziam. Por exemplo, uma contou para a família disse, também você foi naquele local, você esperava o quê? Um outro dizia, não, você deve estar imaginando coisa. Ninguém estendeu a mão. Os parentes não acreditaram nelas. Mas, dentre toda essa enormidade de vítimas, uma situação me chamou bastante atenção. E eu queria, na verdade, colocar essa situação para a gente refletir até sobre o nosso papel como sociedade, como autoridades. Uma das vítimas chegou acompanhada pelo ex-marido. Era ex-marido, mas ele estava lá acompanhando, na época era marido, e ele dizia, eu acreditei nela. Claro que eu acreditei. Ela era minha esposa. Como eu poderia duvidar? Mas foi a única pessoa que teve uma mão estendida. Por que eu digo que essa atuação mudou a nossa forma de atuar? Esse canal de denúncias que foi criado, ele foi usado outras vezes. E nós percebemos que
os agressores contumazes que praticam esses crimes, eles usam um padrão. Então, nós atendemos, por exemplo, outros casos de agressores ou médicos, tal, e seguem o mesmo padrão, a mesma forma. E as vítimas também vão se fortalecendo, umas em relação às outras. Então, eu queria aqui colocar a importância de uma atuação integrada do Ministério Público, efetiva, a importância de as vítimas estarem olhando umas para as outras, para que elas se identifiquem, e a fala de uma fortaleceu a fala da outra. Às vezes a vítima chegava lá e o caso já aconteceu 20 anos atrás. Já tinha havido a prescrição, mas elas atuavam como testemunhas. Eu acho que aí os colegas de Goiás vão poder falar um pouquinho sobre isso, né? Mas esse é um resumo do que foi a nossa atuação aqui em São Paulo. Obrigada, Val. Eu me recordo que a gente atendia praticamente 10 a 12 vítimas por dia, íamos nos revezando. À época, nós não tínhamos esse costume de fazer as oitivas online, por videoconferência, então nós atendíamos pessoalmente essas vítimas durante o mês de dezembro inteiro. Eu lembro que nós passamos Natal e Réveillon em função disso, e fizemos todos as oitivas que chegaram até nós, acolhemos todas as vítimas, e também juntamos todas as provas que chegavam até nós para encaminhar para os colegas. Eu lembro que nós fizemos um malote e achei muito legal isso, porque até com 18 anos de carreira, nunca tinha passado por uma força-tarefa desta natureza, com essa integração interestadual de todo o Ministério Público, e nós colocamos várias coisas nesse malote, material, provas, as oitivas, e encaminhamos para o Ministério Público de Goiás. Foi muito interessante e foi uma grande satisfação profissional participar dessa força-tarefa. Passando para o colega Luciano. Colega Luciano, a partir de quando vocês começaram a receber essas denúncias? Como que foram os encaminhamentos feitos? A atuação processual? Queria saber um pouquinho a parte investigativa. Como tudo começou em Goiás? Boa noite, Gabrielas, a minha colega Gabriela, as duas colegas Gabrielas, né, uma de São Paulo e uma de Goiás, uma mais próximo de mim, a colega Scaranzi, não conhecia pessoalmente, é um prazer conhecê-la. Agradeço a Conamp pelo convite. Bom, vamos lá. Eu também, no início, quando o programa foi ao ar, eu estava de férias, meu primeiro dia de férias, e eu lembro, a minha férias começava na segunda-feira, e o programa foi ao ar, o programa do Bial foi ao ar na sexta-feira, e logo o procurador-geral entrou em contato comigo, porque eu estava no CAU, eu era coordenador de CAU, eu não tinha atribuição em Abadiânia. Hoje, por um acaso da vida, né, como a vida dá voltas, eu estou respondendo por Abadiânia, mas na época eu era coordenador de CAU. E o PGJ, à época, o doutor Benedito entendeu, ele já pressentiu que seria interessante a gente montar um grupo, né? A gente nem chamava de força-tarefa ainda, de montar um grupo para a gente discutir os reflexos disso. Até porque, até então, o que a gente tinha no final de semana era o programa do Bial. Não existia nada formalizado, nem em sede policial, nem no Ministério Público, nada. Então, a gente não sabia o que vinha. Na segunda-feira de manhã, a gente já marcou de conversar com a imprensa para justamente fornecer também um canal de comunicação, que foi o e-mail denúncias@mpgo e o telefone. Isso foi pela manhã. No final do dia, a gente já tinha contabilizado mais de 100 contatos. A gente simplesmente não dava conta, não tinha mais. Uma ala do MP de Goiás parou, porque a gente teve que chamar gente de outros lugares para começar a atender telefone, a receber os e-mails, porque a gente simplesmente foi tudo de uma vez, tudo estourou. Eu gosto de dizer que, geralmente, quando você tem investigações de grande porte, primeiro vem a investigação e depois vem a explosão no ambiente da mídia. Aqui a gente teve o contrário. A gente teve a explosão na mídia para depois criar toda uma investigação. Então a gente tinha na mão o programa e começaram a chegar na segunda-feira os e-mails, os telefones. Só que o que aconteceu? Inicialmente o que chegava
era um contato. Olha, eu fui abusada, só que é um contato enviado por uma pessoa leiga. O leigo, ele não sabe o que é importante juridicamente. Ele fala que foi na casa do Inácio e fala que foi abusada. Mas foi abusado quando? Como? O que é ser abusada? Então, chegaram muitos contatos, mas vinha vazio. Então, para termos jurídicos. Então, foi aí que a gente entrou em contato, a gente conseguiu se coordenar nacionalmente, a gente conversou muito. O PGJ, à época, foi fundamental, também o doutor Benedito foi fundamental para fazer essa articulação com os chefes dos ministérios públicos. E a partir disso, a gente começou a ter o retorno daquilo que era informal. Chegou a vir, o Ministério Público de São Paulo foi primordial para fazer essa articulação. Na verdade, a gente bebeu da água de vocês, né? Porque a gente viu que vocês tinham se articulado, falou, vamos nos articular aqui também, né? Vamos tentar fazer da mesma forma aqui, até porque tudo vai desaguar aqui. E eu lembro muito bem que era segunda-feira, a gente, com aquela loucura, mas nada que tivesse valor jurídico, propriamente dito. E na terça-feira, eu lembro que começaram a chegar os relatos, os depoimentos formalizados dos colegas do Brasil inteiro. Do Brasil inteiro, começou a chegar. E eu lembro que era mais ou menos umas 7 horas da noite, acho que a Gabi estava lá conosco, aí chegou, tem uma aqui, que não está prescrito. Porque o que estava chegando já tinha prescrição. Juridicamente, não é interessante. Eu lembro que era 7h30 de terça-feira, vai ter uma aqui que não está prescrito. Aí eu liguei para a colega, promotora de Brasília, ela falou que ia ouvir na quarta, salvo engano, e ela mandou essa mensagem no finalzinho da tarde de terça. Pedi para ela, faça a gentileza, faça essa oitiva hoje pra gente. Então foi muito legal, porque ela era 7h30 da noite, eu pedi para ela organizar a oitiva ainda naquele dia, não tinha nada pronto. Ela voltou pro gabinete, fez a oitiva que acabou lá 9h30 da noite e mandou os depoimentos pra gente. Porque isso era fundamental pra gente demonstrar ali a contemporaneidade. Esse relato, esse abuso, foi de outubro de 2018, a gente estava em dezembro, então é coisa recentíssima. E a partir de então, a gente já se mobilizou, a Gabi, a Gabriela de Goiás, a Gabi Queiroz, ela foi essencial porque ela foi ela foi a nossa parte técnica, assim, ela que tinha um know-how técnico para trabalhar com esses era pra gente aquele volume, aquele articular. Eu lembro que a gente discutia, Gabi, se a gente ia fazer um piquezão, lembra? Se era um piquezão, se eram vários piques. Então, isso era tudo muito novo, porque a gente não sabia que queria fazer aquele tanto de informação, aquele tanto de depoimento. E aí a Gabriela foi quem chegou lá e pontuou tudo, e a parte técnica foi direcionada por ela, senão a gente certamente não teria o sucesso que a gente tem hoje. Teve, né? E ainda tem. Embora haja prisão domiciliar, que a gente vai falar daqui a pouco, isso não foge da nossa alçada, né? Foge das nossas forças. E a partir de então, a gente começou teve uma busca e apreensão, que a Gabi também participou, lá na residência dele. Teve uma busca e apreensão que eu participei em Anápolis. E são coisas assim, a Gabi pode falar da busca da residência abadiana, eu participei da casa de Anápolis. Era algo, eu ainda falo, algo, eu nunca vi nada parecido, acho que nunca vou ver, sabe? Você tinha tudo tem um fundo falso, um fundo secreto, é coisa de filme, aquela coisa de filme. Explicando assim, parece que é bobo. Mas na hora que você vê um quarto subterrâneo, eu nunca tinha visto um negócio daquele. Você vê fundo falso em praticamente todas as gavetas. Eu falei, poxa, você fica imaginando coisas, né? Você fica imaginando coisas. Muito bem. Aí, quando a gente já tinha um apanhado, já geral dos relatos, foi pedida a prisão preventiva, isso foi, acredito, na quarta-feira
domingo ele foi preso. Essa busca e apreensão, essa busca foi feita na residência dele, né, Gabi? Depois que a gente pediu a prisão, e ainda assim foram localizadas centenas de munições e arma de fogo na residência dele. Isso depois, a gente fala isso porque não é normal isso acontecer, né? Geralmente, depois que a coisa se alastra, as provas desaparecem. E nesse caso, as provas permaneceram no local. E eu achei interessante que depois eu fui na casa dele, em Anápolis. E lá eu estava conversando com o pessoal a gente foi com a PF, com o delegado federal, a gente olhou lá no jardim dele, vasos, e do lado de um vaso, algo estranho. Eu falei, gente, isso é um brinquedo, não é possível. A gente foi ver, era uma bazuca. O cara tinha uma bazuca no jardim. Aí eu falei, meu Deus do céu, uma bazuca. Isso mostra o poderio de quem que a gente está falando. Não é uma pessoa, não é qualquer um que tem uma bazuca em casa. Eu, pelo menos, não conheço ninguém, né? Aí a gente fez, depois dele preso, a gente teve vítimas, não foram tantas, a maioria das vítimas eram de fora de Goiás, a grande maioria, muitas vítimas de São Paulo, muitas vítimas de Brasília, muitas vítimas do Brasil inteiro. Praticamente todos os estados contam com vítimas. Vítimas de, salvo engano, 11 países, outros 11 países. E aí a gente via, eu pude acompanhar, eu preferia que as promotoras acompanhassem os depoimentos, até porque eu via que elas não ficavam à vontade com a presença masculina, e é normal. Então, eu vi que eu participei dos primeiros e vi que a minha presença estava mais atrapalhando do que ajudando. Então, a gente passou, a Força Tarefa contou com, na verdade, homens foram poucos, a grande maioria da Força Tarefa composta por mulheres. Então, elas foram essenciais para ter esse toque humano, para conversar com as vítimas, para entender as vítimas, é diferente o trato. Então, nos que eu acompanhei, eu sempre sentia aquela dor imensa. Era sempre a repetição da dor, da vergonha e da coragem. E também da coragem. Porque cada uma que via ali, você via que ela teve que romper algum paradigma. Ela teve que romper a vergonha de contar para alguém, ela teve que romper aquilo que segurava ela teve que romper um paradigma dela. E eu vi a colega Valéria falando, e essa vergonha, ela não ficou restrita àquele momento. Tem algumas vítimas que até hoje a gente conversa para ser ouvida no campo, na esfera judicial, elas pedem pra gente, olha, não manda oficial de justiça aqui. Liga para mim. Aqui em casa ninguém sabe. Até hoje essas pessoas estão sofrendo em silêncio. Então é uma dor. E eu vejo que e até estou discutindo muito sobre isso, é uma dor que o Estado ele não dá amparo nenhum. O Estado, ele se preocupa, quem dá amparo só a gente se organiza, mas o Estado mesmo, ele se estruturado, ele não tem nenhum tipo de estrutura estatal para dar amparo a essas vítimas. Já em fase judicial, tive contato com vítimas, agora por conta da pandemia, como está sendo um ambiente virtual, então acaba que não está tendo mais precatória. Então, eu estou ouvindo, a gente está fazendo oitiva do Brasil inteiro, em fase judicial, pela ausência de precatório. O precatório não existe mais. Aí eu tive contato com vítimas do Brasil inteiro. Antes estava restrita aqui a Goiás. Agora eu tive contato direto com essas vítimas do Brasil inteiro. E se eu antes já estava chocado, agora eu tive, só para exemplificar, teve um caso de uma adolescente. Isso me chamou muita atenção. Ela foi lá para casa do Inácio
porque ela tinha convulsões. Na véspera de ser atendida pelo João, ela teve uma convulsão na pousada. Ela foi de cadeira de rodas ser atendida pelo João. Ela foi abusada de cadeira de rodas. De cadeira de rodas. Eu falo, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Sabe, isso é tanta... nessa mesma toada, eu vejo que algumas das vítimas, isso parece... algumas das vítimas, elas são pontuadas como se fossem as culpadas de terem sido abusadas. E o que acontece muito, principalmente aquelas que retornavam à casa. Mas aí, quem aponta isso não vê que essa vítima via na figura do João de Deus a última. Era aquela esperança, era onde ela se agarrava, era a fé que ela tinha. Às vezes, a mãe tinha sido abusada pelo João. Já teve casos que a mãe e filha foram abusadas. Uma conversou com a outra, descobriram, falaram, meu filho, isso já aconteceu comigo também, filha. Mas o bem que ele faz é maior. Então, eu estou dando esse exemplo para vocês entenderem a situação que algumas dessas vítimas se encontravam. E algumas vítimas, por exemplo, em tratamento de câncer, ia lá e ele falava, olha, não basta é abusada, foi abusada, o procedimento é sempre o mesmo. Ele chega por trás das vítimas, pede para ela ir tirando as peças de roupa e vai se aproximando, passa o pênis no corpo da vítima. E até uns 10 anos atrás, os relatos continham penetração. Dos 10 anos para nos últimos 10 anos, os relatos não mais continham penetração, continham manipulação do órgão sexual. Isso mostra até mesmo a idade do agressor mudando a forma como ele abusava. Isso a gente tem em gráfico, isso a gente conseguiu demonstrar em gráfico. E ele falava para essas vítimas o seguinte, olha, se você não voltar aqui 5, 6, 10, ele falava um número, a sua doença vai voltar. É o caso, é o seu marido. Se você não voltar aqui, o seu marido vai morrer. E essa vítima voltava, porque ela acreditava nele. E eu vejo muita gente criticando as vítimas que voltaram, mas ninguém percebe que tudo que elas tinham era ele. A esperança que elas tinham era ele. Elas já chegavam em situação de vulnerabilidade, e nessa situação de vulnerabilidade, extrema assimetria, vai o indivíduo e pratica toda sorte de abuso, minando, isso mina, a gente viu isso depois mina posteriormente a saúde. Se a saúde já estava fragilizada, depois do abuso, aquela saúde, o resto que tinha dela é totalmente minada. Então, basicamente, tem muita coisa para falar, mas para deixar a colega Gabriela também falar, que a gente fica aqui até amanhã conversando. Luciana, obrigada pela sua fala. Você trouxe alguns pontos importantes. Nós estamos entre promotores e promotoras, mas é importante que a sociedade saiba alguns termos. Quando nós falamos em prescrição, o crime estava prescrito, é a perda do direito de processar alguém criminalmente, que é a competência do Ministério Público, do promotor e promotora de justiça que atuam naquela situação, naquele caso concreto, que estão na localidade dos fatos. É o promotor de justiça do local onde os fatos ocorrem, que é o promotor e a promotora competente para entrarem com as ações penais contra aqueles agressores. Nesse caso, era a Badiânia. Os crimes prescrevem, geralmente, no máximo, em 20 anos. Vamos pegar o pior cenário, em 20 anos. Pelo fato do senhor João de Deus ter mais que 70 anos, esse prazo prescricional é cortado pela metade. Portanto, o Ministério Público tinha o prazo de 10 anos da data dos fatos para processar. E muitas mulheres demoraram mais do que isso para trazer esses fatos aos nossos conhecimentos, ao conhecimento das autoridades competentes. Tem uma outra questão que o Luciano muito bem falou sobre a vulnerabilidade. E aqui nós temos
uma questão que é muito importante de ser enfrentada. O estupro no Brasil não é só a conjunção carnal. O estupro no Brasil não é só o crime cometido com violência e grave ameaça à vítima. Nós temos atos sexuais com qualquer tipo de satisfação da lascívia, com uma situação de vulnerabilidade que também caracteriza o estupro no Brasil. E no meu entendimento, respeitando entendimentos em sentido contrário, todos os casos em que houve esse ato sexual cometido pelo Senhor João de Deus, se valendo de uma hierarquia, se valendo de uma influência, com um medo, com uma intimidação espiritual a essas vítimas, caracteriza para mim a situação de grave ameaça. E mais, todas em situação de vulnerabilidade. Como o Luciano disse, foram lá com a última esperança, com base na fé. E a fé é que move as pessoas. A fé é que faz as pessoas acreditarem que aquele cenário pode ser mudado. É como se elas esperassem por um milagre e depositassem na mão desse cidadão, desse senhor, João, de Deus à época, toda a esperança pela mudança de um cenário gravíssimo de saúde, de drogadição, de vícios em droga, de falência, de todas as situações que vocês jamais possam imaginar. E essa situação da cadeira de rodas, Luciano, eu sei porque os familiares das vítimas me procuraram. Também tivemos outros casos de menores de 18 anos que foram abusadas dos 15 aos 22 anos pelo Senhor João de Deus. E situações muito graves. Então é importante esse esclarecimento para a sociedade em termos de competência, em termos de diferença do estupro, e esse é o meu entendimento, depois quero ouvir os colegas sobre isso, o estupro de vulnerável, sim, que caracterizou esse caso, porque todas estavam em situação de vulnerabilidade, e a questão da prescrição. Hoje, depois da lei de importunação sexual, e também era algo que eu e a Valéria já defendíamos há algum tempo, e a Valéria como uma das grandes especialistas de combate de crimes de violência, de crimes contra as mulheres, eu já defendia a questão da ação penal pública incondicionada aos crimes sexuais. Ou seja, não há necessidade da figura da representação da vítima, que é a autorização, a manifestação de vontade da vítima para que o Ministério Público possa processar alguém. E isso se dava em 6 meses, tempo muito exíguo para que a vítima pudesse romper o silêncio, a culpa, a vergonha e denunciasse o caso às autoridades competentes. Hoje, todos os crimes independem dessa manifestação de vontade da vítima, nós só estamos sujeitos ao prazo prescricional, que é o direito de punir alguém, o exercício de ação, no prazo de, no máximo, nesse caso, 10 anos. Queria ouvir a Gabriela, quais suas impressões, parabenizar pelo seu trabalho, não poderia ser diferente, porque o seu nome já diz a sua competência. E também, eu queria que você falasse, Gabi, sobre a questão da ação civil pública, quantos processos nós temos hoje, quantas vítimas foram denunciadas e quais foram os casos já de condenação. Eu queria, até antes de avançar em relação à ação civil pública, Gabriela, primeiro, mais uma vez, externar meus cumprimentos aqui à CONAMP. Gabi, fala um pouquinho mais alto, tá? Fala um pouquinho mais alto. Tá, ok. Me ouve melhor? Sim. Ok. Primeiro, externar meus cumprimentos novamente à CONAMP, à Comissão Nacional das Mulheres, a você, né, como coordenadora, e dar meu boa noite aqui formal, à Valéria e ao Luciano. É um prazer estar aqui com você. E antes de passar os comentários sobre a ação civil pública, eu acho importante, aqui pode ter algumas das pessoas que nos assistem que estão na condição de vítima, é uma informação que a gente precisa divulgar, publicizar. Eu queria só fazer uns adendos ao que o Luciano já colocou, porque esse caso nos trouxe uma experiência, Gabriela, assim, ímpar, né? Nós abastecemos a aeronave em pleno voo, foi isso que o Luciano, né, colocou, e trouxe uma bagagem para a gente, que a gente vem conversando sobre uma forma de documentar isso, para ser um exemplo, né, de ação, de força-tarefa, que sirva para outras situações, que a gente sabe que esse não foi o último caso, né, infelizmente. E o que a gente viu, assim, das dificuldades que no início surgiram e do tratamento que a gente optou por dar aqui dentro do estado de Goiás? Primeiro, Gabriela, uma prudência na análise jurídica dos fatos. Porque às vezes é muito simplista você ouvir uma vítima, né? Um relato, às vezes, que, dependendo da vítima que você ouve, é um relato comedido perto de todas as circunstâncias fáticas que influenciam, né, na consideração de tipicidade daquela conduta. E nós tivemos muita prudência. Nós, quando
formamos essa força-tarefa aí na primeira semana de trabalho, nós não chegamos a nenhuma conclusão precipitada a partir dos primeiros casos que nós ouvimos, né? A gente discutiu muito, inclusive com essa sensibilidade para entender a vulnerabilidade. E depois ali de 5 dias de trabalho, ouvindo vítimas, recebendo os depoimentos que foram colhidos em outros estados, para nós essa vulnerabilidade ficou muito clara. Foi unanimidade entre nós, naquele momento nós éramos ali 7 promotores na força-tarefa, entre colegas, né, homens e colegas mulheres, e a gente tomou essa decisão a gente sabia que haveria, como está havendo, né, divergência, mas era um caso emblemático para a gente até utilizar para levar essas discussões para os tribunais superiores, né? Nós discutimos isso na época, inclusive, com o Ministério Federal, né? Já que são batalhas que depois serão travadas, né, pelo MPF, no STF, no STJ, e a gente tem muita consciência que nós tomamos a decisão jurídica certa, né, com essa prudência. Então, fica aí o nosso exemplo para os colegas terem essa sensibilidade, né, de fazer uma análise mais aprofundada de todo o contexto, sobretudo quando você envolve um predador sexual desse, né? Nesse aspecto, para nós também foi uma briga que a gente comprou desde o começo de manter isso no Ministério Público. Porque para a gente, desde o primeiro instante, ficou muito claro que essas vítimas não poderiam ser direcionadas para as delegacias. Primeiro que a gente tinha uma capilaridade em relação aos MPs das outras unidades federativas, que era muito propício, né, e que nós perderíamos esse controle encaminhando para a delegacia. E a gente sabe do ambiente ali menos acolhedor que elas teriam. Então, assim, foi uma missão difícil, corajosa, sobretudo, né, do Dr. Benedito, à época que estava na Procuradoria-Geral de Justiça, e foi muito sensível a situação. Nós nos redobramos, nós vamos conduzir esse trabalho por aqui, não vamos encaminhar para a delegacia, a gente tem condição de acolher de uma melhor forma, né, num ambiente de mais confiança mesmo, até por aquilo que o MP de São Paulo já tinha publicizado, né, já tinha se passado na imprensa nacional, a gente sabia que essa percepção seria melhor aceita pelas vítimas. E nesse papel de preocupação das vítimas, Gabriela, uma outra coisa que nos norteou muito foi não descartar o relato de vida, né? Na verdade é isso, é um relato de vida daquelas vítimas que os fatos já estavam prescritos. E a gente não poderia mais perseguir uma condenação por aquela conduta. Então, mais do que uma decisão de estratégia jurídica, porque a gente sabia que era importante essas vítimas serem tratadas como testemunhas para corroborar o modus operandi, foi uma forma também de valorizar aquela coragem da mulher. Muitas delas faziam questão de, mesmo sabendo que não se poderia mais, né, alcançar a condenação por aquilo que o João fez em relação a elas, mas era importante saber que o relato daquela mulher seria relevantíssimo para a condenação em relação a outros fatos. Então, nós fizemos questão, né, de trazer essas vítimas ali para o rol de testemunhas e essas vítimas serem ouvidas judicialmente para realmente dar essa resposta, e nós sempre explicamos isso para as vítimas, né? Ao final de cada depoimento, a gente fazia uma explicação jurídica para ela entender qual caminho o depoimento tomaria, qual valor jurídico que o depoimento teria à frente. Eu acho que foi algo também muito importante. E outro aspecto também foi a ida ao local, Gabriela. O Luciano lembrou das buscas e apreensões que nós realizamos, e mais do que na casa dele, eu estive lá em Abadiânia. Então, eu fui no local do crime. Como isso muda a percepção do promotor de justiça? É como o promotor que vai para o júri tem a oportunidade de conhecer o local do homicídio, porque você entende o que a vítima está falando, né? Lá nós apreendemos alguns mapas da casa, e a casa tinha muitos ambientes com várias entradas, o corredor, que vocês bem lembram, né, que as vítimas mais antigas faziam referência a um corredor. E quando você vai lá e vê o local, é impossível não me arrepiar, né? É um caso que mexeu muito com a gente, mexe muito comigo ainda. É impossível não se envolver, né? Não ultrapassar o profissional. E isso também é um exemplo, assim, da nossa seriedade, né, para lidar com o assunto. Então, ir ao local foi muito importante. E aí fica também a mensagem para os colegas que eventualmente lidarem com situações assim. Tome essa atitude, vá ao local, conheça o local, para você entender
os detalhes daquilo que a vítima está te passando. Né? Isso ajuda até no aspecto de alguns pontos que a defesa trouxe e que eu tinha condição de, com convicção, refutar, né? Apoiando realmente aquilo que as vítimas tinham dito a respeito do local do crime. E assim nós seguimos o trabalho, né? É todo mundo muito envolvido. Eu faço questão aqui de mencionar, além do Luciano e eu, estivemos nesse trabalho também a Patrícia Ottoni, a Paula Moraes, a Ariane, a Renata Caroline, o Paulo Pena, todos colegas muito valorosos que se dedicaram extremamente a esse caso. O Augusto também esteve conosco e ficou, inclusive, com prejuízo das suas funções por algum período, assim, trabalhando ali nas minutas que a gente tinha urgência de dar encaminhamento. E nesse olhar de preocupação com as vítimas, nós não esquecemos de incluir nas denúncias, né, o pedido de condenação à reparação dos danos causados. Então, nas denúncias oferecidas, foi incluído esse pedido, isso foi trabalhado durante a instrução e as sentenças proferidas estão incluindo a condenação também na reparação dos danos. Falando de números, nós temos 14 denúncias oferecidas. Em relação a essas denúncias, elas envolvem um total de 59 vítimas. E dessas 14 denúncias, nós temos 4 condenações. Tá? Ainda não transitado em julgado, são condenações que estão em fase de recurso, porque houve recurso por parte das defesas. Mas lembrando que só, por exemplo, quando a ação civil pública foi proposta, nós tínhamos 306 relatos de vítimas recepcionados pelo Ministério Público do Estado de Goiás. Infelizmente, a grande maioria, né, em situações de prescrição. Mas, como eu mencionei, nós aproveitamos esses relatos, né, para dar realmente esse retorno para as vítimas e numa estratégia jurídica ali arrolando essas pessoas como testemunhas de acusação. E nesse olhar de buscar uma reparação, Gabriela, nós ultrapassamos essa questão da inclusão do pedido de condenação à reparação dos danos ali na denúncia. Nós vimos, havia um contexto assim de violação maciça e que perdurou por décadas, não são nem só anos, a violação a direitos humanos mesmo, né? Estruturado dentro de uma organização religiosa, né? E muito fomentado por uma inércia dos poderes constituídos. Então, a gente viu que não podia ficar só desse aspecto, e a gente conhece a dificuldade, sobretudo quando a gente lida com vítimas do país inteiro e até de outros países, na verdade, a dificuldade que essas vítimas teriam de individualmente perseguir uma reparação monetária pelos danos que foram praticados em relação a elas. Então, nós tomamos a decisão de ajuizar uma ação civil pública. Essa ação ela foi ajuizada ainda em fevereiro de 2019, né? E ela tem 2 focos principais. Ela visa tanto a reparação dos danos individuais homogêneos, né, de modo a gente conseguir um título executivo judicial ali que reconheça o dano sofrido pelas vítimas, depois fique condicionado só à fase de liquidação individual, né, dessa sentença, como também nós buscamos o reconhecimento de um dano moral coletivo e um dano social praticado por essa reiteração de conduta. Em relação aos danos individuais homogêneos, a ação não fixa um valor, porque isso demanda depois cada vítima, né, perquirir e isso ser valorado individualmente. Mas em relação ao dano moral coletivo e social, o pedido envolve a condenação em 20 milhões de reais a serem revertidos, serem destinados para projetos locais e regionais de prevenção à violência sexual contra as mulheres. Essa ação civil pública, ela está em andamento. Né? Nós temos uma dificuldade, infelizmente, de Abadiânia ao longo aí dos últimos anos, ficou sem juiz titular, isso torna tudo um pouco mais moroso, né? Mas essa ação ela está em fase de instrução e nós até não estamos provocando uma agilidade dessa ação, porque a nossa intenção é aproveitar os depoimentos colhidos judicialmente nas ações penais, compartilhar essa prova para não ter necessidade de mais uma vez ouvir essas mulheres, isso é o que a gente menos quer. Mas está caminhando positivamente, existem bens bloqueados em valor suficiente para garantir essa reparação que foi pedida. Esses valores passaram, né, por questionamento judicial, em agravo de instrumento, houve questionamento levado, inclusive, para o STJ, e houve manutenção do bloqueio desses valores. Então, só para ser o mais didática possível, explicar para as vítimas, né?
nós estamos fazendo tudo o que está ao nosso alcance enquanto Ministério Público para garantir esse direito de reparação às vítimas. E no momento adequado, no momento jurídico adequado, essas vítimas serão instadas, né, a, se tiverem interesse, virem a juízo para fins de liquidação dessa sentença e recebimento do valor, né, que lhe é devido. E a gente tem, às vezes, há uma crítica, né, Gabriela, quando fala assim, mas a gente ouve muito, infelizmente, né, uma fala preconceituosa e desmotivadora, né, das mulheres. Tá atrás de dinheiro, de forma alguma. Isso algumas vezes foi colocado. Isso é um direito e é o mínimo, né? Essa reparação. Essas mulheres, inclusive, tiveram despesas materiais. São mulheres que passam por anos de tratamentos psicológicos e psiquiátricos. Mulheres que perderam empregos, que tiveram de mudar de atividade, casamentos que foram desfeitos. E como é triste, Gabriela, algumas vítimas que quebraram esse silêncio e foram deixadas pelos seus companheiros. É uma série assim, de reflexos, né, que nos assusta. E foi tão interessante ver a sensibilidade dos nossos colegas homens da Força Tarefa, Gabriela. Que colegas dolorosos, sabe? O Luciano, o Paulo, o Augusto, sempre muito sensíveis, enxergando com um olhar que não é masculino, né? Com um olhar humano mesmo na situação dessas mulheres. Muito sensíveis. Fica aqui meu reconhecimento aos colegas que foram muito importantes também na Força Tarefa. Mas acho que nesse momento é isso. Vamos ver se vai ter espaço para falar um pouco mais. Esse pessoal de Goiás fala muito, né, Luciano? Gosta da prosa. Nós estamos super também entusiasmados com o tema. Gabriela, parabéns pelo seu trabalho. Bom, desde o começo eu acompanhei tudo. Eu até falava assim, gente, deixa eu fazer mais alguma coisa, quero ajudar. Eu estou vendo todas as vítimas, mas eu vi, Gabi, e eu e a Valéria também. Aí a Valéria, não, a Valéria, ela coloca um frame. Gabi, agora deixa com o pessoal de Goiás, agora a gente vamos ajudar no que for possível. Não, isso daqui não vai dar certo, porque ela é a nossa coordenadora, Valéria. Sim, e o que é importante também, Gabi, eu recebi essas vítimas, assim, dos que foram abandonadas pelos seus companheiros quando os casos vieram à tona. E um dos casos, uma das vítimas, contou para o companheiro, ele não aceitou, achou que ela tinha culpa, que ela tinha dado abertura para ele fazer isso. E quando a reportagem, a matéria foi ao ar, no Bial, esse companheiro entendeu, se arrependeu, veio até mim para eu explicar juridicamente o que tinha acontecido, para ele poder pedir desculpas para essa esposa, pelo que aconteceu. Famílias foram desfeitas e relacionamentos, e é muito triste tudo que aconteceu, muito triste, mas que bom que nós conseguimos juntos e juntas enfrentar esse problema e vocês aí de Goiás lutar contra essa impunidade que estava, infelizmente, pairando sobre esses casos. Eu só queria fazer aqui um resuminho rápido para a sociedade brasileira no seguinte sentido. Acho que vocês ouviram a doutora Gabriela falando sobre as denúncias. Eles têm 14 denúncias, num total de 59 vítimas. Foram 14 denúncias. Cada denúncia tem um conjunto de vítimas. Então, o total de 59 vítimas. 59, como se fossem 59 casos individuais. Nesses casos, 4 condenações. Então, 4 dessas denúncias já tiveram uma sentença que ainda não transitou em julgada, mas que aplicou uma pena, salvo engano, de 85 anos. Estou fazendo um paralelo pelo que eu acompanho. 85 anos, nós ainda temos 10 denúncias. Então, 85 anos é uma pena pequena se for levar em consideração tudo o que aconteceu. Mas se nós fizermos, a grosso modo, uma simulação, nós teríamos aí uma pena de 850 anos. 850 anos, porque se a cada 4 nós tivermos 85 anos, faltam 10. Mais 850 anos, ou seja, quase 1000 anos de pena privativa de liberdade. O que acontece? No Brasil, só fica preso e encarcerado no máximo de 40 anos. Porém, os benefícios são calculados sobre o total da pena. Então, para uma progressão de regimes, o cumprimento de um sexto, 2/3, ele é calculado sobre o total da pena. O livramento condicional também ocorre que o senhor João de Deus, por ter mais que 70 anos, estar numa situação de saúde debilitada, e depois eu quero que o Luciano fale, teve a situação do Covid, foi dado a ele o direito de ficar
em regime domiciliar, cumprir a pena em regime domiciliar. Não é culpa do Ministério Público, não é culpa do Judiciário, mas é culpa da nossa legislação de execução penal, que no meu entendimento é fraca, principalmente quando diz respeito aos crimes de violência contra a mulher. E é isso que tem mudado. As críticas ao Ministério Público e ao Judiciário não são justas, porque nós aplicamos a lei. O que deve mudar é o tratamento penal e processual penal a esses crimes bárbaros, aos bandidos, aos criminosos, que infelizmente são colocados na rua por conta da nossa legislação penal. Queria ouvir um pouquinho a Valéria sobre esse assunto e também para fazer suas considerações finais, Val. Nós estamos com 1h07 e eu acredito que por termos 4 pessoas, o tempo pode se estender um pouco mais. Então, continuo convidando todos e todas a participarem desse debate. Se quiserem também encaminhar as suas perguntas, estou à disposição, estamos à disposição. Bom, obrigada, Gabi. Também queria parabenizar, antes de fazer as minhas considerações finais, o Luciano e a Gabi também pelo excelente trabalho. Então, é muito gostoso ouvir de vocês o que foi feito, né? Nós ouvimos as vítimas, atendemos em São Paulo muitas vítimas, né? Como disse a Gabi de São Paulo, foram dias e dias de trabalho ininterrupto. Aliás, eu acho que a maioria das vítimas veio de São Paulo, né? Porque foram muitas e muitas, mas assim... o estado com mais vítimas, sim. Mas é muito gratificante ver o resultado do trabalho, né? E tanto esse comparecimento de vocês ao local do fato, esse cuidado com o atendimento às vítimas, esses relatos de vida, como a Gabi disse, e a preocupação com a reparação do dano moral. Eu estava aqui acompanhando, enquanto vocês falavam, os comentários, e tem várias pessoas do Justiceiras, que é um outro projeto maravilhoso da Gabi, e vítimas também que se libertaram de uma situação de violência. E uma das vítimas mencionou que ela conseguiu se libertar da violência, mas ela tem uma dívida que o agressor deixou. Então, antes de fazer as minhas considerações finais, eu só queria dizer o seguinte, que a legislação protege todas as mulheres vítimas de violência. Então, para as mulheres que estão ouvindo a gente aqui hoje, todas as mulheres vítimas de violência também têm direito a essa reparação de dano. Basta que elas peçam ao promotor de justiça, ou quando elas forem ouvidas, por exemplo, na delegacia, quando forem fazer boletim de ocorrência, quando elas forem ouvidas perante o juiz, que elas digam que elas querem a reparação do dano. Tanto patrimonial, o prejuízo que elas tiveram, quanto o dano moral. A reparação do dano moral, hoje, ela é presumida. Por quê? Não existe violência sem dor. Não existe violência sem sofrimento. Quase todas as mulheres que passam por uma situação de violência, seja no âmbito doméstico, familiar, no caso João de Deus, elas carregam consequências. E por isso a lei garante esse direito à indenização. Eu não vou falar mais do caso, porque claro que as pessoas que estão aqui são as responsáveis pelo caso, contaram bastante, mas eu queria deixar só um recadinho, trazer um aspecto que me chamou muito a atenção quanto à investigação e ao processo. Como eu disse lá no começo da minha fala, o atendimento dessas mulheres mudou bastante a minha forma de atuar, me trouxe muitas reflexões, né? E eu sou professora, além de promotora, tenho uma linha de pesquisa na PUC, e uma coisa que me inquietou bastante é o seguinte, eu queria entender a não reação das vítimas. Nós entendemos, claro, que uma pessoa não reage pelo surto, mas eu queria entender se havia algum fundamento científico para nós podermos usar isso nos processos. Qual é o fundamento científico? Por que, cientificamente, as mulheres não reagem? E aí eu queria compartilhar com vocês essa descoberta científica, que eu acho que pode ser útil nos nossos processos, pode ser útil na nossa vida, e também pode, assim, acalentar um pouquinho o coração dessas mulheres que às vezes não conseguem reagir, se sentem culpadas porque não reagem. Então, Gabi, se eu tiver 5 minutinhos, eu queria falar um pouquinho sobre isso, que eu acho que é importante. Super importante, claro. Então, por que nós mulheres, muitas vezes não reagimos diante de uma situação, de um ataque, de um assédio sexual, de uma situação de violência, de uma abordagem? Os estudos chamam essa não reação de efeito congelamento. Por que uma pessoa congela diante de um ataque? Eu vou explicar de uma forma bem simples, tá? O nosso cérebro é como se tivesse 3 partes. Fosse dividido em 3 partes. Nós temos um cérebro racional, que é o que comanda
as nossas decisões inteligentes, um cérebro emocional, que registra alegria, tristeza, medo, e um cérebro instintivo. Quando a pessoa passa por traumas, e no caso do João de Deus, todas as pessoas que estavam lá tinham traumas, estavam em um momento de dor, essas funções cerebrais, elas ficam alteradas. A função racional, ela fica debilitada, é como se a pessoa não conseguisse coordenar as suas decisões da maneira como uma pessoa que não tem um trauma coordena. O que acontece quando a pessoa está numa situação de perigo ou de susto? Quando a pessoa é submetida a uma surpresa, a uma abordagem que ela não esperava, a um assédio, o cérebro emocional registra aquele ataque e vem o medo. E aí, há duas possibilidades de reação. A primeira é com a razão, com o cérebro racional. Mas quando a pessoa tem um trauma, ela não consegue racionalizar. Ou quando o choque é muito grande, não existe como racionalizar. Quem assume a reação é o cérebro instintivo. E tem 3 reações possíveis instintivas, que é correr, fugir ou congelar. O congelamento é uma reação natural do ser humano que não consegue fugir. Por que as mulheres congelam? Porque numa situação de perigo, de medo, de espanto, o cérebro paralisa naquele momento e quem assume a reação é a defesa. E como defesa, ela não reage. É como se fosse aquele animal que fica quietinho para fugir do ataque. Só que quando a pessoa não reage, ela guarda aquele trauma. E aquilo fica revivendo o tempo todo. Então, esse efeito congelamento, essa não reação, é uma reação comum, natural, ativada diante de uma situação de perigo que a pessoa não consegue administrar. Por que a gente precisa entender isso? Porque se espera que uma mulher, no momento de estupro, que ela tenha a força do Mike Tyson. Que ela lute com uma força que ela não tem. E o exemplo disso, de uma falta de sensibilidade, foi a absolvição, num caso, de uma vítima de estupro, que estava dentro de uma viatura e foi violada por 2 policiais. Como é que uma pessoa dentro de uma viatura, um ambiente hostil, vai reagir? Então, a gente compreender o porquê isso acontece. E se nós pensarmos no nosso cotidiano, nós mulheres, muitas vezes, homens também, no momento de perigo, tem essa paralisação, esse efeito congelamento. Eu queria passar um pouquinho isso para vocês, porque o caso João de Deus me fez estudar um pouco. Eu passei em linhas bem simples, mas é importante a gente saber que isso existe, que tem uma justificativa para congelar. Só que a mulher não sabe, ela não entende, porque ela não gritou, porque ela não reagiu, porque ela não disse que ela não queria. E ela fica se sentindo culpada. E só para encerrar minha fala, Gabi, uma das coisas que nós mais ouvíamos das vítimas era o seguinte: quem ia acreditar em mim? Eu não tinha provas. Ele era poderoso. Ainda hoje, são esses fatores que mais silenciam as mulheres. Então, a última pesquisa do Fórum Brasileiro de Segurança Pública revelou o seguinte: quase metade das mulheres ainda ficam em silêncio. E por que elas ficam em silêncio? Por vários fatores, dentre eles, medo de represália, porque elas não têm provas, porque elas acham que ninguém vai acreditar nelas. Então, uma resposta como esse caso João de Deus, um debate como esse é muito importante para demonstrar o seguinte, que o Ministério Público, quem encerrou com as suas palavras, Gabi, é uma família, que nós somos fortes, que o Ministério Público age e que as vítimas não são responsáveis. Nenhuma mulher é obrigada a lutar
até esvair as suas forças. A culpa pela violência é só do autor da violência. Obrigada, Gabi. Obrigada a você, Val. Parabéns, parabéns. Eu sempre que te escuto falar, tenho vários momentos de reflexão, de aprendizado. Você é brilhante, além de ser uma amiga querida, que eu tenho um grande carinho e admiração. Luciano, gostaria de saber sobre as suas considerações finais e te deixar à vontade aí para fazer um resumo da sua fala para partirmos para o encerramento. Bom, só vou continuar aí. Aqui, meus filhos, que eles estão me assistindo. Ai, parabéns, que fofos que eu estou vendo aqui. Parabéns, mamãe, que lindos. Você está em Brasília, eles estão em São Paulo e a gente fica morrendo de saudade. Que bom que vocês estão acompanhando. Vamos lá, Luciano. Só antes do Lu falar... Pode falar, Gabi. Só lembrar o Luciano de mencionar a questão das conquistas legislativas que nós estamos lutando, Luciano. Não sei se está na sua previsão de fala, mas acho que é interessante informar, pessoal. Bom. E, Luciano, eu também queria só colocar uma questão. Se o caso está em segredo de justiça, a gente pode falar, quando os casos estão em segredo de justiça, a gente pode falar, só para também esclarecer um pouquinho isso. O caso está em segredo de justiça. Até por isso a gente evita falar alguns pontos, mas é interessante observar que quando a gente fala em segredo de justiça, o segredo é para proteção das vítimas. O segredo não deve ser utilizado para proteção do acusado, do agressor, do estuprador. Isso é um absurdo completo. E a gente vê essa tentativa de manipulação legislativa. Utilizar o segredo, o sigilo, o segredo, como se fosse um escudo protetor para o agressor. Isso é um absurdo que a gente vai ter que discutir isso em momentos posteriores aí. Mas que a gente já percebemos o problema, né? A gente já vê isso, já estamos vendo que isso está acontecendo. Que quem deve ser protegida é a vítima e não o agressor. Mas, infelizmente, em algumas situações está acontecendo ao contrário. Mas tudo bem. Só pegando uma fala da colega Valéria, uma reflexão, eu escutei isso tantas vezes, eu li isso tantas vezes, as vítimas dizendo, ele estava abusando de mim, ele me tocava e eu não sabia o que fazer, eu não conseguia reagir, a porta estava ali e eu não conseguia ir na porta, eu estava congelada, paralisada. Quantas vezes a gente leu isso, nesse caso? Quantas vezes? E teve uma situação em que uma das vítimas conseguiu. Ela conseguiu sair de lá correndo, gritando. O que aconteceu? Aquela que conseguiu sair lá gritando foi apontada como louca. Olha, ela está possuída, tem um espírito ruim com ela. Olha só como era. E por isso que a gente sempre diz que existia ali uma rede. Não era só o João. Ali era toda uma rede que envolvia a figura do Sr. João Teixeira. Infelizmente, isso é bom que se frise, e as pessoas cobram isso com razão. Por que outras pessoas da casa não foram denunciadas? A situação processual é muito simples. Quando a gente pergunta o nome, a gente não consegue um nome. A gente não consegue o nome, porque a casa ela é muito movida a voluntários. Então há uma alternância muito grande ali. Então nós temos relatos que vão de 1973 até outubro de 2018. E, infelizmente as pessoas não se recordam de... eu fui lá no banheiro e chorei para menina, para uma voluntária lá no banheiro da casa do Inácio. Eu contei para ela e ela me disse que aquilo era normal. E aí eu falo, a senhora tem o nome dessa pessoa? Não, eu não tenho. Então isso dificultou e ainda dificulta bastante a gente levar a justiça para essas outras pessoas também. Não é só o João Teixeira. Muito bem. Questão da legislativa. A gente fez uma proposta, claro que a pedido, a gente foi consultado por alguns deputados e também por alguns ministros, para enviar sugestões a respeito da experiência que a gente teve no caso. A gente fez uma série de sugestões.
dentre as quais a que eu reputo importantíssima para esse caso específico. Acabar com essa jabuticaba brasileira de prescrição pela metade a partir dos 70 anos e menor de 21. Isso é coisa... Não faz mais sentido isso no Brasil. Isso fazia sentido lá em 1940, quando a expectativa de vida era outra. A gente está entrando aí em 2020, passando de 2020. Outra agora que a gente teve um retorno recentemente foi relativo à possibilidade de uma única oitiva da vítima. Um depoimento especial como prova antecipada. Acabar com isso de ter que ouvir a vítima 1, 2, 3. Você é perguntada pelo advogado 1 vez, 2 vezes pelo promotor, pelo juiz. Isso não faz sentido, não faz sentido. E a gente teve um retorno muito positivo de um parlamentar que aparentemente isso está em estágio avançado na Câmara e tem indicativo de aprovação. Então vai ser, se a Força Tarefa conseguir contribuir nesse aspecto, acho que vai ser um ganho tremendo que esse caso vai deixar. Além da questão da vulnerabilidade, que a gente está tratando a vulnerabilidade como ela deve ser tratada. A própria lei diz que a vulnerabilidade não é só quem tem uma doença, quem tem uma enfermidade, é aquele de que qualquer forma não pode oferecer resistência. E ali, como a gente estava comentando, a pessoa já chega num quadro de fragilidade. Já existe uma simetria natural. A pessoa deposita toda a confiança, toda a esperança de uma vida naquele indivíduo e é abusada. Então, os contornos da vulnerabilidade é isso que é vulnerabilidade. A gente tem que achar, parar de estudar só por manuais que vendem para concurso público, né, e estudar a fundo, como a Valéria disse, como as Gabrielas disseram. Isso foi um aprendizado também com a gente nesse caso específico. Bom, por fim, agradecer a todos, agradecer o convite, agradecer os colegas do Ministério Público. Eu vi 2 aqui, né, nos comentários, a Fernanda e a Alice. A Alice, ela teve uma participação também fundamental, ela foi quase um elemento à parte ali da Força Tarefa, que teve uma época que ela estava substituindo o Procurador-Geral, então a gente fala, doutora, a gente precisa de psicólogo, a gente precisa de estagiário para fazer essa transcrição. Foi assim, um momento muito importante para a gente, o apoio institucional interno também. Senão não teria vingado. E a Alice que está aí, eu tenho que estender os cumprimentos para ela, porque ela foi fundamental nisso daí. Obrigada, Luciano. Esse PL também tem o aumento da pena no caso de crimes cometidos por líderes religiosos, não tem? Ah, perfeito. Tem o terceiro ponto. Tem uma causa de aumento, salvo engano, lá no 226, para os indivíduos que no exercício do ministério, da função religiosa, praticam abuso sexual. Também com indicativo de aprovação. Perfeito. Mas a informação que eu tive era que o que estava em estágio mais avançado é a questão do depoimento. Perfeito. Que eu acho maravilhoso. Também. Eu queria parabenizar a Força Tarefa de Goiás por ter tido essa iniciativa e essas propostas legislativas, e já quero pedir para o presidente Manuel Murrieta, da CONAMP, e para todas as membras da Comissão de Mulheres da CONAMP, o nosso apoio a esse projeto de lei no nosso grupo de assuntos legislativos, para que nós possamos, de fato, contribuir para a aprovação dessa brilhante iniciativa do Ministério Público de Goiás. Também quero agradecer muito, eu adoro a Alice, acho ela uma mulher formidável, uma colega maravilhosa, que sempre nos apoia em todas as iniciativas, sempre tem uma palavra de carinho, Alice Freire, uma palavra de carinho, uma palavra de apoio e de incentivo a todos e todas nós, principalmente as mulheres do Ministério Público. Também cumprimento a Marta Beltrame, que faço também as mesmas palavras em relação a ela. O seu empenho, a sua dedicação, a força e o incentivo que ela dá para todos e todas as colegas do Ministério Público, principalmente para as mulheres também, fazendo meus agradecimentos à minha colega Fernanda Balbinotti, do Serita, que eu
encontrei elas aqui no Instagram também participando. E quero passar a palavra para a Gabriela, para fazer suas considerações finais e a sua mensagem para todos e todas nós. Gabriela, só tentar responder, eu acho que eu vi 2 questionamentos a respeito do apoio psicológico, né, a essas vítimas. E até para expor qual foi o nosso trabalho. Nós tivemos cuidado, ao menos naquelas vítimas que eram de Goiás, que foram ouvidas aqui, de ter acompanhamento de uma psicóloga na tomada do depoimento, né? E essa psicóloga fez um relatório e nós colocamos à disposição dessas vítimas o Serviço Municipal de Assistência Social. Nós fizemos contato com o Serviço Municipal de todos os municípios, né? E os municípios ficaram de portas abertas para acolher essas vítimas e dar esse atendimento, claro, né, no viés público, para aquelas que sentissem necessidade. E algumas, nós temos notícia que algumas procuraram e seguiram em tratamento. Tá? Fica aqui, Gabriela, só assim, a minha satisfação de estar aqui compondo esse seleto grupo, né? Fica a nossa homenagem a vocês do Ministério Público de São Paulo. E o exemplo realmente que o Ministério Público é uno, né? Que nós juntos somos fortes, fazemos a diferença e que esse modelo de trabalho siga para vários outros campos de atuação. E vamos depois tentar para escrever a respeito, viu? Nós conversávamos no privado, fica aqui, eu já aceito o convite, acho que a gente precisa realmente documentar isso para que fique de história e de ensinamento para os colegas que lidem com situações similares aí no futuro. Muito obrigada a vocês. Muito obrigada também. Alguém quer falar mais alguma coisa? Val, Luciano? Bom, eu queria parabenizar mais uma vez pelo evento, deixar um abraço para todas as pessoas que estão aqui. Eu vi que tem um colega aqui que questiona o depoimento especial, que deseja publicamente manifestar meu apoio ao projeto Depoimento Especial, dizer que é extremamente importante que a vítima seja ouvida uma única vez, com respeito ao contraditório. Os processos, muitas vezes, são palcos de revitimização, de invasão da vida privada. Nem todas as pessoas têm um cuidado, têm um olhar que os colegas e as colegas de Goiás tiveram, que nós temos. Então, o processo tem que ser uma mão estendida, uma oportunidade de auxílio para as mulheres e não uma revitimização. E o depoimento especial ele surge então, como uma estratégia importantíssima e na linha do que vem acontecendo em outros países. Então, é um projeto de vanguarda, já tem meu apoio expresso aqui, podem contar comigo também. E parabéns pelas iniciativas. Acho que eu queria só dizer realmente, Gabi, que eu saio com essa sensação de que nós somos uma família. Que o resultado desse projeto é a evidência de que o Ministério Público, apesar de todas as críticas, apesar de todas as questões que nós enfrentamos, é uma grande família, uma família unida, uma família forte e uma família que transforma a sociedade do Brasil. Então, parabéns a todas e todos. Obrigada. Luciano, quer falar mais alguma coisa? Bom, só agradecer mais uma vez, foi ótimo estar aqui com vocês, que gostoso, hein? A gente nem vê o tempo passar, dá vontade de ficar aqui curtindo o frio, tá friozinho, tá gostoso, dá para ir? Bom, muito obrigado, Gabriela, pelo convite. Eu confesso, eu acredito que parte do que a gente escreveu nas nossas alegações finais foi copiado de alguma coisa que a colega Valéria produziu, viu? Estou me lembrando aqui. Eu acho que você está intimamente mais ligada à força-tarefa do que imagina. Olha, que maravilha, que maravilha, muito bom. E a colega Gabi Queiroz aqui de Goiás, pelo apoio de sempre fantástica, aguerrida, assim, sem palavras. E aquilo que eu já falei para a Gabi de São Paulo, em particular. Esse foi a vez que eu senti o Ministério Público como um só, o Ministério Público se movendo sem vaidade, o Ministério Público se movendo conjuntamente, o Ministério Público com um único fim, que é fazer justiça a essas centenas de mulheres. Então, obrigado, Gabi, você foi a pioneira nisso aí, você começou isso aí, segurou e deixou o caminho pavimentado aqui pra gente, e tornou tudo muito mais fácil. Obrigado a todos. Obrigada, muito obrigada. Eu quero dizer também que eu nem vi o tempo passar, me senti muitas vezes acolhida por vocês nessa fala. Eu falei que
a gente aprende alguma coisa com a Valéria e a gente utiliza as coisas que ela nos ensina como professora, como mestre, doutora e promotora exemplar. E várias vezes eu me emocionei também, porque não foi fácil, eu acredito que para nenhum de nós atuar nesses casos, ouvir essas vítimas, esses relatos, essa situação de vulnerabilidade que nós também muitas vezes nos encontramos. E como a Gabriela disse, mudou a nossa vida. De quem atuou muito próximo desse caso. Com certeza mudou a nossa forma de atuação, nosso olhar para as vítimas e nós como pessoas. A minha vida, eu sempre falo que existe uma Gabriela antes desse caso do João de Deus e uma Gabriela depois. Minha vida virou de ponta cabeça no bom sentido. Graças a Deus, nós temos sempre dias melhores, sempre novas oportunidades de crescimento e de aprendizagem. O que fica para mim aqui são 3 palavras. A integração entre todos os membros e membras do Ministério Público Brasileiro, a família, a nossa família no âmbito profissional e a nossa família biológica, a nossa família dos nossos relacionamentos de afeto, que apoiaram muito esse caso, eu precisei muito de apoio, Valéria também, e acredito que vocês também. E, por fim, o acolhimento. Muito importante que nós tenhamos esse olhar de acolhimento para essas vítimas e para nós mesmas. Isso é muito importante. Como o Luciano disse, nós nos unimos sem nenhuma vaidade e nos apoiando e nos acolhendo uns aos outros. Então, recebam todos e todas os meus cumprimentos e o agradecimento para a sociedade brasileira que teve confiança no nosso trabalho, que acreditou no nosso trabalho. E digo por quê? Porque depois do caso do João de Deus, vários outros casos chegaram até nós. Com o mesmo modus operandi, nem sempre de líderes religiosos, mas já outros líderes religiosos foram denunciados, independentemente da religião, líderes espirituais, além de pessoas que exercem grande influência e muitas vezes causam um sofrimento quase que imensurável a essas mulheres vítimas de qualquer tipo de violência, não só a sexual, mas também a psicológica, a física, a patrimonial, a violência política de gênero contra mulheres candidatas e que exercem seus mandatos eletivos pela condição do sexo e do gênero feminino, são agredidas na sua honra, na sua moral, na sua integridade física, na sua liberdade sexual, em todos os seus... são julgadas pelos seus comportamentos por serem mulheres. E esse é o nosso trabalho, esse acolhimento e essa promoção da justiça. Então, obrigada a todos e todas pela confiança e como a Gabriela Queiroz disse, até hoje eles recebem vítimas do caso do João de Deus. Quando um caso estoura de outros líderes ou de outros abusadores, uma mulher do caso do João de Deus procura o Ministério Público. Por isso que eu digo, quando uma fala, todas escutam e outras falam também. Essas vozes fazem eco. E quem salva uma pode salvar todas as mulheres. Tenham em mim um grande respeito, colegas, uma grande admiração. A nossa união como Ministério Público, essa ação integrada que deve ser paradigma para próximos casos. E um abraço a todos e todas que nos assistiram e a toda a sociedade brasileira. Fiquem com Deus, com saúde e até a próxima. Muito obrigada. Boa noite. Um abraço. Boa noite. Um abraço. Fiquem com Deus. Boa noite. Tchau. Foi ótimo, Parabéns. viu? Foi muito necessário esse momento. Muito obrigada. 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 Tchau, tchau.